Planta daninha, invasora, espontânea, vários nomes podem ser dados para essas plantas, né? Que vão aparecendo aqui no meio do nosso canteiro, junto com as nossas hortaliças, e que se elas começarem a ficar numa quantidade muito alta, elas vão começar a competir com as nossas hortaliças por água, nutriente, luz. Além disso, também elas podem hospedar algumas pragas e doenças que depois podem contaminar também as nossas hortaliças. Então, elas precisam ser controladas, né? Mantidas em níveis baixos. E quem tem uma horta em casa sabe o trabalho que dá ficar tirando todos esses matinhos aqui, o esforço que é isso. Na agricultura, a principal forma de controlar as plantas daninhas é utilizando herbicidas. Herbicidas são produtos comercializados que você pulveriza nas plantas e elas acabam secando, morrendo. Quem nunca ouviu falar aí do mata-mato, Roundup, né, o glifosato? Então, em geral, esses herbicidas eles são muito eficientes, são moléculas sintetizadas em laboratório e com classificações quanto ao risco. E a maioria deles, né, é classificada com risco para o ambiente como perigoso ou muito perigoso. Então, a agricultura orgânica não aceita que a gente utilize esse tipo de produto sintético e que cause algum risco. Então, a gente não pode utilizar essa que é a principal ferramenta mais usada. Mas então, para nós, né, que a gente está aqui querendo produzir o nosso alimento de maneira saudável, né, uma coisa que vai fazer bem para nós, o que a gente tem disponível aí de técnica, de ferramenta, de produto que a gente pode utilizar, que vai facilitar o nosso trabalho, que vai melhorar a nossa produtividade e que ainda vai manter cada vez mais saudável as nossas hortaliças. Vamos conhecer o que tem disponível para a gente utilizar? Então, dentro de um sistema orgânico de produção de hortaliças, existem várias formas de controle. Tem o controle preventivo, controle cultural, mecânico, biológico e químico. E dentro de cada tipo de controle existem técnicas, ferramentas e até mesmo alguns existem produtos que a gente pode utilizar no sistema orgânico. Então eu vou destrinchar cada um desses aqui com vocês e no final eu vou chegar com vocês numa recomendação, onde a gente vai escolher o que é mais viável para a gente utilizar na escala doméstica, que é a escala de quem produz o próprio alimento para abastecer a necessidade de consumo da sua família, quiçá, né, gerar um excedente de produção, comercializar, gerar uma renda familiar. Então, para essa escala, o que é mais recomendável, né, dentre tudo que está disponível hoje? Então, a melhor forma, a principal, a forma que você deve começar a fazer o controle de hortaliças desde o início, quando você vai montar a sua horta e todo o tempo que você estiver produzindo, é a prevenção. O controle preventivo ele é feito durante toda a produção. Como que a gente faz o controle preventivo? Primeira coisa é limpeza. Limpeza do que, Mariana? Limpeza das ferramentas que você utiliza. Então, para a planta daninha se estabelecer naquela área, ela precisa ter a semente naquele solo, naquela terra. Se a semente está ali, uma hora ou outra ela vai ter condições favoráveis para germinar, para crescer. Depois que cresceu, ela vai criar a flor, a semente vai espalhar e assim ela vai se reproduzindo e vai infestando. Então a gente tem que evitar que essa semente chegue até o nosso solo, tem que prevenir isso. Uma das formas que ela chega é através de material que você usa em outros lugares e traz para a sua área contaminado com essas sementes. Então vamos supor que você emprestou uma enxada, um enxadão do seu vizinho lá. Ou então você usou numa área sua que você sabe que está infestada com alguma planta daninha. Usei lá. Essa enxada ela não vai ficar suja? Vai, né? Vai ficar cheia de terra, barro garrado. Então você tem que fazer o que antes de usar numa área nova ou numa área que você sabe que não tem aquela planta daninha? Você tem que limpar, você tem que lavar com água e sabão. Depois você usa na sua área. Principalmente quem tem áreas maiores, né? Que vai preparar o solo utilizando algum implemento agrícola, ou seja, você tem algumas facas, né, algumas enxadas rotativas que um trator ou um mini trator vai puxando e já vai preparando o solo. É muito comum isso em áreas de horta. E essas facas, né, que giram no solo, elas ficam também cheias de terra. Então, se você usou lá no seu vizinho, se você vai colocar na sua área agora, você tem que limpar essas facas, tirar a terra, lavar com água e sabão,
lavar o pneu do trator, lavar o pneu do mini trator. Então, quanto menos contaminação você trouxer de outros lugares, menor a chance de você também estar trazendo sementes e plantas daninhas naquela terra que está contaminando, que está sujando ali. Além disso, não só para plantas daninhas, mas tem pragas de solo, por exemplo, nematóides, que são levados, né, para outros lugares através também de não fazer corretamente a limpeza de ferramentas, ok? Outra coisa é as sementes. Então, quando você vai plantar suas hortaliças, algumas delas, né, a gente planta ali em forma de semente, a gente faz a semeadura, né? Então, quando você for comprar a sua semente, às vezes a gente compra uma semente, ó, por exemplo, essa daqui, ó, é uma aveia preta que eu uso para adubação verde. Então aqui, ó, eu não tenho informação, uma etiqueta com informação certinha, as informações técnicas que ela deveria vir, por exemplo, grau de pureza, porcentagem de germinação. Então, que são parâmetros que a gente utiliza para comprar a semente correta. O ideal é que você compre sementes, né, certificadas, que tem algum selo de inspeção, sementes que vai te dar mais garantia. Por quê? Quando você compra a semente aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Tá vendo? A semente, ó, categoria, germinação, 95%, ou seja, de cada 100 sementes, ele garante que 95 vai germinar, o que é bom, né? A gente quer que a semente germine, ela não pode estar xoxa. E o grau de pureza, então, ó, 99% das sementes contidas nessa embalagem são sementes aqui no caso do repolho. Então, somente 1%, né, que pode não ser do repolho. Esse 1% pode ser de uma planta daninha, tá? Então, essa daqui é uma taxa bem alta, 99%. Mas pode ser que você vai comprar uma semente de baixa qualidade que tem uma porcentagem menor. Então, na hora que foi feita a colheita daquela semente no campo, pode ter vindo junto também alguma semente de planta daninha. Então, você vai estar semeando a planta daninha. Então, você tem que comprar sementes que tenham boa qualidade. Outra coisa muito importante, principalmente na agricultura orgânica, é uma fonte de adubo orgânica que não tenha também essa contaminação. Então, na maior parte das vezes, né, a gente vai utilizar o que? Os estercos. Os estercos, eles podem conter sementes de planta daninha. Por quê? Os animais, né, seja bovino, equino, né, o cavalo, qualquer tipo de animal, ele vai comer a pastagem. A pastagem, ali vai ter o capim e vai ter também algumas plantas daninhas. Então, quando ele come aquela semente, vai estar nas fezes dele. Então, se esse adubo não for bem curtido, essa semente, ela pode não morrer, né? Porque durante o trabalho da compostagem, que você deixa curtindo ali aquele adubo, né, aquele esterco, aquela temperatura ela fica muito alta. E a temperatura alta ela acaba matando, né, tanto patógenos quanto também começa a inviabilizar a semente. Ela mata as sementes ali. Então, se for feito corretamente, ela vai matar e não vai ter o risco. Mas muitas vezes você não dá o tempo suficiente ou não faz a compostagem corretamente e quando você colocar o seu adubo orgânico lá, vai acontecer de germinar um monte de planta daninha. Então, você está colocando as plantas daninhas na sua área via adubação orgânica. Da mesma forma, quando você faz a compostagem, se você fizer a compostagem utilizando material que possa conter plantas daninhas, semente de planta daninha, você também pode estar levando. Então, a gente sempre tem que fazer uma compostagem, né, ou adquirir um adubo orgânico de boa qualidade para evitar esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, entre o esterco bovino e o esterco de cavalo, né, equino, a gente sempre escolhe o bovino, porque o boi ele é mais seletivo, né, na hora de fazer a pastagem, ele não vai comer tudo. Agora o cavalo não, ele é menos seletivo. Então o cavalo ele vai comer mais planta daninha do que o boi. O boi é mais seletivo. Então o esterco de cavalo, se você pretende fazer uma certificação da sua produção, alguma coisa assim, as certificadoras elas não aceitam que você utilize. Os grandes produtores de produto orgânico, muitas vezes eles não permitem nem a entrada de cavalo na área, porque se o cavalo entrar e fizer o cocô lá, fizer as fezes lá,
pode ser uma entrada de patógeno. Da mesma forma, quando você adquire animal. Então, vamos supor, você foi lá e comprou um lote de boi, de vaca leiteira, ou então comprou uns cavalos lá. Quando a gente compra esse animal já vem de algum lugar, que ele estava pastejando, que ele estava comendo, né? Ele vai chegar na sua área e ele vai eliminar, ele vai fazer as fezes ali. Então, o correto, se você não quer mesmo ter um rigor, é você deixar esses animais durante um período, né, que a gente chama de quarentena, mas que não são 40 dias nesse caso. Você deixa ele por um período separado, fora daquela área lá. Então, aquele esterco, aquelas fezes, você não aproveita, né? Então, depois que você começar a inserir uma alimentação que você garante, né, que não tem as plantas daninhas, você solta ele no pasto de novo, tá? Então, é assim que a gente faz. Tem toda essa preocupação aqui. Controle cultural. Então, controle cultural são várias ações que a gente pode fazer também para diminuir essa emergência, né, das plantas. Então, quando as sementes de plantas daninhas já estão na nossa área, tem coisas que a gente pode fazer que vai dificultar essa germinação, brotar, né, que ela cresça, que ela se desenvolva. Então, vamos supor que as sementes estão aqui, né? Tá vendo? As sementes das daninhas estão aqui. Aí você foi e plantou, por exemplo, cenoura. A cenoura, ela é uma hortaliça que você faz via semente, você planta ela aqui via semente, né, no solo. E essa germinação, ela demora para acontecer, então tem um período para ela germinar, tem um período para ela começar a crescer, então ela demora. Então esse solo aqui vai ficar descoberto por mais tempo, né? Vai ficar entrando luz. Todas as condições vão ser favoráveis para que essa planta daninha aqui, ó, cresça, tá? Enquanto essa daqui não cresceu, essa daqui já, ó, rapidão ela já cresceu. Aí vamos supor, cresceu, tal, você teve que ir lá, você teve que ficar arrancando, não sei o quê. Depois você colheu aqui a sua cenoura, aí você foi lá e plantou novamente cenoura. Aí, o que vai acontecer? Essa condição não é favorável? Elas já não cresceram? Você foi, arrancou, você consegue arrancar tudo? Nunca consegue arrancar tudo. Então, aqui já está uma condição favorável. Você planta cenoura novamente, então você vai mandar nova condição favorável novamente. Então, se o que tinha 10 sementes, agora já vai ter mais semente, porque a condição está favorável. Aí vai crescendo cada vez mais, crescendo cada vez mais. Então, o que a gente tem que fazer? Plantou, por exemplo, uma cenoura, né? Depois que você plantou a cenoura, você não precisa vir com a cenoura, você pode vir com outro tipo de cultura, né? Fazendo o que a gente chama de rotação de cultura. Uma cultura que não favoreça tanto o crescimento dela, uma cultura que feche mais rápido, né? Vamos supor um exemplo aqui. Agora eu vou plantar, em seguida eu vou plantar alface. A alface eu vou plantar ela na forma de muda, né? Então eu coloco a mudinha aqui assim. Em 30, 35 dias ela já tá cobrindo o meu solo aqui, ó. Se ela tá cobrindo o meu solo, né? Vai ser mais difícil, não vai? Dessa planta aqui germinar, porque aqui, ó, já tá bloqueando a luz que chegaria aqui, já tá dificultando a vida dela aqui, porque a alface ela tem um crescimento mais rápido, ela fecha bem mais do que comparado com a cenoura. Então, se um ciclo eu plantei a cenoura, no outro eu já entro com uma que dificulta, no outro eu também já vou mudando. Além disso, né, o controle, a rotação de cultura vai favorecer essa diversidade. Então, quanto mais diversidade de hortaliças eu tenho na minha terra, é melhor. Por quê? Porque as próprias raízes, né, das hortaliças, né, aqui tem as raízes, né, as raízes, elas começam a eliminar também algumas substâncias que a gente chama de substâncias aleloquímicas, alelopáticas, que são substâncias que podem diminuir a eficiência de germinação das plantas daninhas. Então, não é só através, né, dessa competição aqui por espaço, mas também a parte química dos exudados das raízes também que dificultam. Então, quanto mais diverso for, melhor para diminuir
a eficiência aqui da planta daninha, tá? Outra coisa é o consórcio. O consórcio ele difere um pouco da rotação de cultura, porque a rotação você põe uma planta, pus a cenoura, colhi a cenoura, entrei com a alface, colhi a alface, vou para outra cultura. Com o consórcio não, o consórcio você vai e coloca lá, por exemplo, você coloca assim, uma planta mais alta, vamos supor, coloquei lá um quiabo, tá? O quiabo. Coloquei um quiabo aqui, um quiabo aqui, um quiabo aqui. Esse solo aqui, ó, vai ficar iluminado, vai ficar com todas as condições favoráveis para a germinação das sementes de plantas daninhas. O que eu posso fazer? Eu posso vir com uma outra planta que cubra esse solo aqui. Então, eu consorcio com outra planta. Pode ser uma adubação verde, ou pode ser, por exemplo, plantio de uma abóbora que fecha bem o chão, espinafre fecha bem o chão. Então, mesmo que eu tô com uma cultura que vai favorecer a germinação dessas sementes, né, a crescimento das plantas daninhas, eu coloco em consórcio com outras plantas que elas vão forrar esse solo aqui. Então, tem várias opções de consórcio que a gente pode fazer, tá? Eu tenho um vídeo, uma aula explicando somente sobre consórcio, vale a pena vocês conhecerem. E também a época de plantio. Então, existem épocas adequadas para você plantar as hortaliças de acordo com a sua região. Então, todo mês eu posto lá no canal do Verde Ensina, né? Mês de agosto, o que pode plantar, o que é recomendado, né, a cada área. Você pode plantar o que você quiser, mas as recomendações, elas são feitas para que para mostrar que aquela planta, né, ela vai melhor naquela época, naquela região. Então, por exemplo, agora é uma época que não é boa para eu plantar abóbora aqui na minha região. Se eu plantar abóbora aqui, a minha semente, a semente da abóbora vai ficar lá no solo um tempão, porque vai demorar para germinar, porque aqui agora tá frio. E a semente da abóbora, ela precisa de um calor, para uma temperatura adequada para germinar. Então vai demorar. Quanto mais ela demorar, mais demorado vai ser também para fechar o solo. Então, vai ser mais fácil das plantas daninhas dominarem a área. Então, você sempre tem que plantar na época adequada. Agora, se eu vou lá e planto a minha abóbora na época do calor, aqui na minha região, né, que é a época ideal para plantar abóbora, no que eu planto ela vai germinar rápido, ela vai crescer rápido, ela vai fechar rápido. Então, é muito importante também a gente plantar na época certa por causa disso. E outra coisa é a cobertura vegetal. Um solo nunca pode ficar nu, que a gente chama, né? Solo nu é o solo que não tem nada plantado, é o solo que você olha, você vê o solo. O ideal é que esse solo sempre esteja coberto com alguma planta. Então, se o solo está livre, a primeira coisa que vai brotar são as daninhas, porque elas são muito rápidas, elas são adaptadas, elas já têm essa adaptação para sobreviver em qualquer meio aí, né? Então, se você deixou o solo nu, ela vai crescer rapidamente. Agora, se você plantou alguma coisa, alguma vegetação, seja uma adubação verde que eu falo, são plantas, né? Que você pode colocar no seu solo, por exemplo, essa aveia aqui, ó, é um tipo de adubo verde, aveia preta. Então, você planta, eu planto ela no inverno, que essa aqui vai bem no inverno. E ela acaba fechando aquele solo, tá? E além disso, ela vai trazer outros benefícios que eu vou explicar mais pra frente. Então, quanto mais coberto, a cobertura vegetal, quanto mais coberto, como aqui da alface, melhor. Então, esses aqui são os controles que a gente chama de controle cultural, tá? Rotação, consórcio, época correta de plantio e o solo sempre coberto, seja com as hortaliças ou seja com adubação verde, ok? A fertilidade do solo também pode influenciar na infestação de plantas daninhas. Então, por exemplo, se o solo está com baixa fertilidade, se ele está muito ácido, então um solo ácido ele vai favorecer plantas daninhas que são adaptadas àquele solo ácido.
Uma hortaliça comercial que você vai consumir, uma alface, uma rúcula, ela não vai bem no solo ácido, mas as plantas daninhas elas vão. Então, nessa competição, né, as plantas daninhas elas já estão adaptadas. Se o solo tiver ácido, ela vai crescer horrores e a sua planta não vai crescer. Então, nessa competição, quem vai ganhar é a daninha. Então, no solo ácido, por exemplo, as samambaias, elas vão muito bem no solo ácido. O trevinho, né, aquele azedinho, ele vai muito bem no solo ácido. O sapé, né, o sapê, sei lá como é que fala, também vai muito bem em solo ácido. Então, também a gente tem que ajustar a fertilidade do solo para favorecer sempre as hortaliças e não as plantas daninhas. Então, por exemplo, se o seu solo tiver com falta de nutrientes, ele pode começar a dar muita infestação de nabiça, corda de viola. Corda de viola é super difícil de controlar. O carrapicho de carneiro também, né? O capim-colchão. Então, são plantas daninhas que se o seu solo tiver faltando 1 ou 2 nutrientes, né? Porque a planta ela precisa de pelo menos 13 nutrientes que são essenciais. Se tiver em falta algum desses nutrientes, essas plantas daninhas elas vão até sinalizar para você que isso daqui está em falta. Dá para você saber mais ou menos quais são os nutrientes que estão faltando, tá? E a compactação do solo também. Existe uma característica química, física do solo, né, que é a compactação. Então, alguns solos são mais suscetíveis à compactação, como os argilosos. A compactação acontece quando aquele solo está úmido, né, e ele sofre alguma pressão, algum pisoteio, passa caminhão, passa trator, passa alguma coisa em cima, e esse solo ele é prensado, assim, essa pressão diminui os poros, né, e forma aquela laje compactada. Depois ele seca e forma aquela laje dura. A raiz não penetra, é muito difícil, a água não penetra, o oxigênio também não entra, então fica aquela camadona lá. E algumas plantas daninhas, elas vivem bem naquela situação. Por exemplo, né, o pé de galinha. O pé de galinha é muito comum, é indicativo, inclusive, de solo compactado e é bem difícil arrancar ele na mão. Quem tem aí sabe, né? A guanchuma, o açapeixe também vão bem em solo compactado. Então, para você melhorar as condições, né, diminuir as plantas daninhas, você também tem que melhorar a fertilidade, tirar a acidez do solo, né, fazendo o que? Uma calagem que tira a acidez do solo, melhorar o equilíbrio dos nutrientes, melhorar, tirar um pouco dessa compactação. Então, tudo isso daqui vai também ajudar no controle de plantas daninhas. Depois que as plantas daninhas já cresceram, né, você já não teve mais o que fazer, estão lá, as plantas estão lá. Então, uma opção da gente controlar elas é através do controle mecânico, que é o que? A capina. A capina, você faz a capina ou manual ali na enxada, né? Ou você pode fazer também a capina com máquina, né? Então, você vai passar lá uma grade. A grade, por exemplo, é um implemento que você coloca no trator e o trator vai puxando uns discos assim, sabe? E vai puxando e vai quebrando o solo, tá? Vai quebrando o solo assim mais na superfície. Então, vai a raiz daquela planta daninha, né? Vai perdendo contato com o solo, então ela não consegue mais absorver a água, o nutriente, então ela acaba secando, né? Porque a raiz é exposta. E a roçadeira, né, gente? A roçadeira é o que eu mais uso aqui na minha horta. Então, do lado dos meus canteiros, entre as minhas linhas, eu tenho grama praticamente. Então, ao invés de eu ficar capinando ali na enxada, eu passo a minha roçadeira, que é uma maquininha de cortar grama, a minha elétrica. Então, eu vou lá, passo, roço. Então, eu deixo sempre as invasoras, né, as daninhas, num nível bem baixinho ali, para não crescer e não competir, não sombrear, não tomar água e não pegar o nutriente das minhas hortaliças. Então, depois que cresceu, tem esses tipos aqui. A capina mecânica na mão e também o arranquio na mão, né? Dentro do canteiro, às vezes é difícil de você tirar com a enxada, então você vai ter que ir lá e arrancar com a mão. Então, são essas formas que tem mecânica, tá? Fora isso também tem um controle que a gente chama de físico, não é tão comum, tá? Mas existe também. O primeiro controle físico é a solarização. A solarização é quando você pega o seu canteiro lá,
coloca um plástico em cima e esse plástico, né, na hora que o sol bater, vai começar a esquentar aquele solo. Então, aquelas primeiras camadas ali, os 5, 10 centímetros, vai conseguir esquentar aquele solo. E aquela temperatura fica tão alta, que vai matar aquelas sementes das plantas daninhas que estão ali naquele solo. Essa solarização não é usada somente para isso, também pode ser para controle de praga de solo. Então, o nematóide mesmo, né? Você coloca lá, só que tem que ter muita luz, tem que ter muito calor, tem que ser uma região quente para esquentar mesmo. Aí mata tudo que tiver lá, esteriliza, né? Através do calor. O fogo é a técnica mais utilizada aí, né? Quem já viu aí as pessoas colocando fogo num terreno baldio, né? Ou então lá no sítio, vai lá e coloca fogo, que é para limpar o terreno, não é assim que o povo fala? Mas o fogo, gente, não pode colocar, é crime colocar fogo. Entretanto, existem algumas coisas que o fogo é adequado. Por exemplo, aqui no Brasil não é muito comum, mas fora do país é muito comum eles usarem lança-chama naqueles pisos intertravados. Então, em condomínio, né, em parque, quando coloca aquele piso intertravado, começa a crescer as plantas daninhas no meio ali. Aí, ao invés de você ir lá e jogar o mata-mato, o herbicida, né, você vai e coloca passa o lança-chama que vai queimar. E em áreas maiores, em áreas agrícolas maiores, existem lança-chama, né, que é colocado como um implemento atrás do trator. Então ele vai indo e vai, ó, vai queimando nas entrelinhas ali também. Então, o que eu recomendo é, se você tiver esse tipo de piso intertravado, você pode utilizar o lança-chamas também, que é uma melhor opção do que você usar o herbicida, tá? E a corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica também vai dar um choquinho na planta. Então, existe o de grande escala, né, que é onde o trator carrega o implemento que vai dando o choque nas plantas e elas vão morrendo. E existe um manual, igual uma roçadeira manual, assim, sabe aquelas roçadeiras de fio? Existe um que você vai lá e vai dando choquinho nas suas plantas e elas vão secando. Olha a foto dele aí como é que é. Então, você encosta na folha, aperta o gatilho e ele dá uma descarga elétrica. Já o caminhão, o trator, né, para áreas maiores, aí olha como que ele é maior, então vai puxando, né, o trator tem uma tomada de eletricidade e vai eletrocutando tudo. Então, para áreas urbanas é uma boa opção muitas vezes, para guia, né, porque a gente não sabe, né, mas o uso de herbicidas tipo mata-mato em área urbana é proibido, é contra a lei, né, mas todo mundo, né? Você vê que as pessoas usam, né? E a cobertura morta. Eu vou dar muita ênfase à cobertura morta, porque eu sempre recomendo. Quando a gente tem nossos canteiros, linhas, o ideal é que você tenha essa cobertura morta. O que é uma cobertura morta? É assim, ó. Aqui tem o seu canteiro, seu solo, né? Ó. E você vai pegar uma palha que seja, vamos supor que você cortou a grama da sua casa, não vai ter a poda da grama? Você vem e coloca em cima do seu canteiro, ó. Você vai cobrir o seu canteiro. Então aqui vai ficar ele todo coberto, aqui as suas hortaliças crescendo aqui, bonitinha. E ele com essa cobertura morta aí, ó. Igualzinho nesse vídeo que eu tô te mostrando. Olha como que é uma cobertura morta. Essa daí que eu tô te mostrando é de poda de grama que eu pego aqui. Então, veja só. Se aqui eu tenho a semente da minha planta daninha e aqui eu tenho cobertura morta, muitas vezes a luz do sol, né, que tá batendo aqui, ó, não vai chegar até aqui. Por quê? Porque tem essa cobertura morta, fazendo um impedimento físico, tá vendo? É um impedimento físico, então não chega a luz ali. E tem muita semente que só germina quando ela sente uma luzinha batendo nela. Então aí vai impedir também. Além disso, né, essa barreira aqui fica física, porque ela fica espessa. Então, para a planta, ela germinou, né? Então a plântula ela vai começar a crescer. Ela vem crescendo aqui assim e tal, mas ela tem que ter reserva, porque aqui vai ter, vamos supor, uma camada bem espessa aqui
de cobertura morta. Então, para ela conseguir vindo aqui, crescendo aqui, sem ter luz, sem fabricar a própria energia, sem fabricar nada, ela depende somente da reserva dela. Então, a reserva dela energética, da semente, do bulbo, o que for, tem que ser bem grande para ela conseguir emergir, né? Aí, quando ela emerge, né? Aí ela vai conseguir fazer a fotossíntese e tal, e aí ela vai crescer. Então, a gente tem que deixar o quanto mais espesso aqui, assim, para ela não conseguir passar. Esse período aqui, esse percurso tem que ser dificultado, tem que ser uma coisa física mesmo. Então, por exemplo, a tiririca, né? A tiririca é muito difícil controlar, porque ela tem uma reserva muito grande de energia. Ela tem uma batatinha, a gente fala que ela tem uma batatinha, né? Então, essa batatinha é uma grande reserva de energia. Então, essa camada tem que ser bem grande para ela não emergir, tá? E existem também outros tipos de controle físico, são barreiras, por exemplo, o mulching, né? O mulching é um plástico que é colocado em cima do canteiro e depois você faz os furos, que é o furo, que é o ninho, né? Onde você vai colocar a sua muda de hortaliça ali. Então, esse plástico vai fazer essa barreira aqui, essa barreira física também, porque a planta daninha não vai conseguir emergir. Porém, né, numa escala doméstica como a nossa, é mais difícil a gente utilizar o mulching. Por quê? Porque a gente estica, vamos supor que a gente estique lá o canteiro. Num canteiro de 4 metros, por exemplo, a gente não vai ter só alface, só rúcula, só um tipo de hortaliça. Num canteiro, para atender a necessidade de consumo, a gente tem que ter variedade. Então, você vai ter num canteiro alface, rúcula, cenoura, beterraba, vários tipos de hortaliça. E cada um vai ter um ciclo de vida. A rúcula vai ficar com 30 dias, 35 dias já vou colher. A alface com 35, 40 dias, 50 já estou terminando de colher. A minha cenoura é 110, 120 dias para eu colher. Então, cada uma tem um ciclo. Então, por isso que não dá certo você colocar o plástico num canteiro todo, a não ser que você tenha um canteiro só de alface, um canteiro só de rúcula, um canteiro só de... E depois você vai fazendo a rotação de cultura, aí dá certo também, tá? Então, esse daqui são os controles físicos, para vocês terem uma ideia, né? Outros benefícios da cobertura morta, porque eu sou uma grande divulgadora da cobertura morta, ó. Além de fazer essa barreira física, essa cobertura morta aqui, o que ela vai fazer? Ela vai deixar esse solo aqui mais úmido por mais tempo, porque a luz não vai estar batendo diretamente, então vai diminuir aquela evaporação de água. Então a água vai ficar retida aqui por mais tempo. E quanto menos tiver ciclos de secagem e molhamento do solo, mais desenvolvimento mais rápido vai ter as hortaliças e menos rápido as plantas daninhas. As plantas daninhas, elas são mais adaptadas a situações extremas. Então, se eu tiver aqui um solo mais seco, essa daqui, ó, ela nem vai ligar, ela vai torar, vai crescer. Já a minha hortaliça, ela é mais sensível a isso, ela vai parar de crescer se não tiver tanta água. Então, eu já vou estar diminuindo também, né, a força da minha hortaliça. Então, isso também aqui, ó, vai ajudar nessa parte de retenção, né, conservação de água aqui no solo. Além disso, também, quando eu deixo esse solo coberto, a temperatura do solo fica mais baixa. Isso favorece crescimentos de micro-organismos aqui do solo. E esses micro-organismos, né, e muitos deles podem o quê? Consumir essas sementes aqui. Micro-organismos, micro-insetos, né, microfauna, eles podem comer, consumir. Então, se eu coloco condições favoráveis para crescer os fungos, bactérias, a microfauna, né, os benéficos aqui, eu também estou favorecendo o controle de pragas e doenças. E a cobertura morta, ela é fundamental para que tenha uma boa diversidade e colonização desse tipo de micro-organismo, tá?
E o controle químico. O controle químico é tudo que a gente deseja. É um produto que a gente vai lá, que a gente aplica, que ele mate a daninha, que não mate as nossas hortaliças e resolve o nosso problema. É um milagre, né? Como tem lá na convencional. Mas aqui a gente não tem ainda um produto assim. O que a gente tem disponível hoje? A gente tem os óleos, né? Os óleos, eles foram os primeiros herbicidas do mundo. Então, um discípulo de Aristóteles percebeu que pulverizando, né, o azeite nas raízes das plantas, elas acabavam morrendo. Então, começaram a utilizar o óleo como um herbicida. Os óleos, atualmente, eles são pesquisados, existem estudos, e eu vou mostrar os resultados para vocês aqui hoje, desses estudos. Então, tem vários tipos de óleos sendo estudados. Tem os óleos refinados, que é esse que a gente consome, né? Soja, milho, canola. Tem os óleos brutos, né? Que não tem esse refinamento. E tem os óleos que são chamados de essenciais, que são extraídos aí. Óleo de limão, canela, tomilho, alecrim, capim-limão. Então, tem vários óleos essenciais que estão sendo testados. Eucalipto. Então, quanto aos óleos refinados. Os óleos refinados, nas doses testadas até hoje, não tiveram efeito positivo, eficiente no controle de plantas daninhas. Além disso, quando você pulveriza óleo, né, o mecanismo de ação deles é de contato. Então, tem que pegar naquela planta, né, a pulverização tem que pegar naquela planta e onde ela pega, ela mata. Né? Esse é o tipo de mecanismo de controle. Então, você só pode aplicar nas plantas daninhas. Se cair na sua planta, nas suas hortaliças, também vai causar dano, o que não é o ideal, tá? Então, os óleos refinados não têm eficiência, mas os óleos brutos têm mais eficiência, porque eles têm uma quantidade maior de ácido graxo, tá? Que esse ácido graxo ele é retirado durante o refinamento. E esses óleos mais brutos testados, né, foi testado principalmente os biodiesel. Só que o biodiesel, por ter partículas, né, de origem petróleo, então isso não seria aceito dentro da agricultura orgânica. Outros óleos que estão sendo testados também brutos, né, é o óleo sem refinamento do óleo de algodão, o óleo de nim, o nim que a gente usa como inseticida, também vem sendo testado, porque é um óleo bruto. Entretanto, esses óleos mais brutos, eles são mais caros e o custo não está compensando a aplicação. Então, ainda quanto aos óleos, a gente não tem ainda um produto que seja eficiente no custo-benefício. O que tem sido mais promissor é o óleo de pinho, né? Que é um subproduto da indústria da madeira, e o óleo limoneno, que é um subproduto da indústria de laranja, né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo é um dos grandes produtores de laranja para suco. E um subproduto dessa cadeia é o limoneno. O limoneno ele já é um produto comercial utilizado como inseticida, ele é um óleo essencial, né? E agora eles estão testando também o limoneno como um herbicida. Existe um produto registrado como herbicida o que usa o limoneno, tá? Que é o óleo da laranja. Eu vou mostrar para vocês, porém você não encontra para comprar aqui no Brasil esse produto ainda. Mas é uma esperança. Eu acredito que a gente vai ainda utilizar esse tipo de produto aqui no Brasil também, tá? E o óleo de pinho, né? O óleo de pinho, ele é muito promissor. As pesquisas estão mostrando que ele tem uma eficiência muito boa. Porém, ainda precisa de alguns ajustes de dose e para melhorar o custo-benefício dele. Mas isso também, logo a gente vai ter aí essa opção. Outra coisa que pode ser utilizada é o ácido acético. Ácido acético é o vinagre que a gente consome, é um ácido acético bem diluído. O ácido acético ele é capaz de matar as plantas que ele tem contato. Porém, a dose para você utilizar, a dose para ser eficiente de ácido acético é entre 15% a 20%. E isso daí é muita coisa, né? Então, por exemplo, se você for preparar 1 litro de calda,
você vai ter que colocar 200 ml de ácido acético. Eu não tô falando de colocar 200 ml de vinagre não, tá? O vinagre ele já é um ácido acético diluído. O ácido acético que eu tô falando é o ácido acético puro. Se você já teve experiência em abrir um vidro de ácido acético puro, aí onde se você já teve esse contato, você sabe o tanto que é difícil aguentar o vapor que sai. Ele é muito forte, você não consegue inalar, ele queima a pele, ele é muito perigoso mesmo. Então, a quantidade que teria que colocar de ácido acético é muito alta, seria muito difícil manipular esse tipo de produto. Além do que, ficaria muito caro. Outra coisa são os ácidos graxos puros, né? Então, tem como a gente extrair de fontes naturais o ácido graxo também. Eu não falei que o óleo, né, quanto mais ácido graxo, mais eficiente. Então, existe também um produto comercial que é um herbicida à base desse ácido graxo, que ele tem é de baixo risco, ele ambientalmente ele seria bem aceito. Existe um produto comercial já fora do Brasil, porém ele é de alto custo. Para você aplicar em 1 hectare sairia mais ou menos uns $1.000, o que é muito alto. Então, ainda tem que ser refinado isso para poder baixar esse custo, porque senão não compensa utilizar, né? E os sais, é muito comum a gente ver aí na internet, herbicida caseiro, herbicida custo zero, é a pessoa ensinando a fazer uma solução lá de sal, de cozinha, ele joga no solo para matar as plantas, né, e não germinar mais plantas daninhas, não é? O sal de cozinha, gente, ele é usado como herbicida desde a época dos romanos. Então, eles usavam aplicavam no solo para que não emergisse as plantas daninhas nos canais de irrigação. Então, já era utilizado. Só que tem uma grande polêmica quanto ao uso do sal, tá? O sal, ele é usado tanto aplicado no solo quanto pulverizado nas folhas. Mas qual que é a grande polêmica? O sal, quando ele é aplicado, né, seja via folha ou via solo, ele pode causar a salinização do seu solo. O que é isso? Quando o teor de sal no solo fica muito alto, a planta começa a perder a água que está contida nas células dela, né, nas folhas, no caule, na raiz, ela começa a perder para o solo, porque o teor de sal no solo está muito alto, então a água sai da planta e vai para o solo, por isso que ela seca. Então, uma vez que você salinizou aquele solo, se você quiser plantar novamente, você não vai conseguir. Para você conseguir isso, né, o seu solo, você vai ter que lavar aquele solo. E para você lavar um solo, esse solo precisa ter uma boa permeabilidade, ele precisa ter uma boa drenagem, né? Se for um solo argiloso, você não vai conseguir lavar. Se for um solo raso, você não vai conseguir lavar. Então, tem que ser usado de modo correto e específico. Uma vez que você condenou o seu solo ali, você não vai conseguir mais remediar. Você vai ter que depois tirar aquele solo e trocar, ou então fazer uma fitorremediação com plantas que aguentam e toleram aquela salinização, tá? Coisa que é muito, muito demorada e custosa. Então, os sais, né, o sal que eu tô falando aqui, o sal de cozinha, por exemplo, ele pode ser aplicado via foliar, tá? Mas a dose máxima que você pode, de sal no solo é de 15 gramas por metro quadrado. Então, 5 gramas é um saquinho daquele bem pequenininho, né? Que tem no restaurante. Então, no máximo 3 daquele lá por metro quadrado. Então, é bem pouco mesmo que o solo tolera. Outro problema é que um solo, quando recebe sal de cozinha, né, o sódio, ele pode dispersar a argila. No laboratório, né, quando a gente chega lá uma amostra de solo para a gente fazer o teor de argila, né, quanto de argila que tem nesse solo? Tem um teste, né, que você faz no laboratório. Então você tem que dispersar a argila, soltar a argila do solo para poder quantificar depois. E para soltar a argila, a gente coloca o sódio. Então, o sal de cozinha, o que ele é? Ele é o NaCl, né? Cloreto de sódio. Então, ele tem sódio. E esse sódio vai dispersar essa argila. Uma vez que ele dispersa e você molha, essa argila ela vai percolar no perfil e uma hora ela vai
parar. No que ela para, né, ela forma aquelas lajes de argila, assim, e ali pode criar uma camada de compactação. Então você pode condenar fisicamente também o seu solo. Por isso que eu nunca recomendo o uso de sal. Mas eles fazem testes também, não só com sal de cozinha, mas com outros tipos de sais também, que não tenham o sódio, tá bom? Então, essa parte aqui de herbicidas naturais, existem produtos, mas não são utilizados aqui no Brasil ainda. As pesquisas vêm sendo feitas para adequar quanto a custo-benefício e as doses, tá? Então, por exemplo, o sal pode usar uma dose muito baixa? Pode. Mas será que se eu usar um sal juntamente com o óleo, eu não vou favorecer, não vou otimizar, né? Então, é essas misturas que eles estão testando para ver se chegam numa recomendação, tá bom? E outra forma de controle que eu acho a forma mais inteligente, a mais inovadora e a mais promissora é o controle biológico. O controle biológico é quando você utiliza alguns organismos biológicos, né, seja fungo, vírus, bactéria, inseto, para controlar alguma praga, alguma doença e também controlar plantas daninhas. Então, por exemplo, existem duas formas de você fazer o controle biológico. Uma forma que você vai lá e inocula, né, coloca um predador de alguma planta daninha, coloca alguma doença específica daquela planta daninha, você coloca lá e vai embora, deixa que a natureza vai agir. Isso foi feito com muito sucesso na Austrália. A Austrália, alguém levou uma planta ornamental para lá e essa planta dizimou numa parte da Austrália. Ela tomou conta de uma área total de 20% de todo o território em Queensland. Então a pastagem lá ficou infestada dessa planta daninha e começou a perder produtividade, né? A pastagem começou a decair. Aí o que eles fizeram? Eles viram que aquela praga, aquela planta daninha que infestou, ela tinha lá na origem dela, em Madagascar, ela tinha uma doença fúngica, uma ferrugem. O que fizeram? Foram lá em Madagascar, pegaram aquela ferrugem e introduziram na Austrália. Quando introduziram lá, ela cresceu e foi esparramando, né? Foi contaminando aquelas plantas todas que estavam invadindo ali aquela região e foi matando, foi desfolhando, foi caindo. E nisso, conforme ela foi decaindo, né? A pastagem foi sendo recuperada com grande sucesso. Então, olha só, há um custo baixíssimo e altíssimo índice de sucesso. Porém, aqui no Brasil ainda a legislação não permite que você pegue um fungo de outro lugar e introduza no Brasil, como foi feito lá. Pegaram em Madagascar e colocaram na Austrália. Aqui não. Aqui você só pode testar um fungo do Brasil. Então, se eu quero testar alguma coisa, eu tenho que pegar um fungo daqui, eu não posso trazer de fora. Então, essa legislação ainda está sendo adaptada para atender essa necessidade, tá? Então, a gente não tem ainda, até o momento que eu gravei esse vídeo aqui, a gente não tem ainda nenhum caso de sucesso assim no Brasil. Porém, aqui a gente tem estudado bastante os bioherbicidas. O primeiro bioherbicida, né, comercial, foi feito lá no Japão. Então, o que eles fizeram? Eles viram que tinha uma bactéria lá, que essa bactéria produzia um produto e esse produto servia como um herbicida. Então, era uma fonte de herbicida natural e que não tinha risco ao ambiente. Então, seria uma ótima fonte. Começou a ser usado lá. Entretanto, eles não renovaram as licenças e acabou que parou de vender, tá? Mas aqui no Brasil, eles estão pesquisando outros tipos de bioherbicida e com grande sucesso, tá bom? Tem um pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, o professor Robert Barreto, e ele tem se dedicado a isso. Então, tem algumas pessoas também na Unesp, em outros lugares, que estão testando. Então, olha esse trabalho, né, essa tese, que legal que foi feita. Então, ele criou, né, usando um bioreator, um equipamento assim que você pode cultivar as bactérias lá e essa bactéria vai produzir esse produto que você tem interesse. Depois você pega esse produto e aplica. Quando ele aplicou, né, aí no pepino, na alface, que foram plantas testes, né,
ele conseguiu 100% de sucesso na eliminação. Então, com o bioherbicida e sem bioherbicida, tá? Tanto em planta de folha larga, né, que a gente chama, e tanto planta de folha estreita. Então, eu acredito que logo a gente vai ter aqui no Brasil um bioherbicida muito eficiente, de fonte natural, aceito pela agricultura orgânica e com um custo-benefício aceitável, né, dentro do padrão que a gente possa utilizar. Então, o controle biológico ele já é uma realidade hoje em dia para pragas e doenças e logo vai ser uma realidade também aqui no controle biológico, tá bom? De plantas daninhas. Então, atualmente é isso que a gente tem disponível. Então, qual que é a recomendação que eu faço para vocês que têm pequenas áreas, né, escala doméstica? Primeiro é a preventiva. Perca um minutinho lá, limpa suas ferramentas, se for um implemento, limpa ali sem medo. É melhor você perder ali uns minutinhos do que depois você ficar aí tendo que arrancar aqueles matos todos que vão crescendo, né? Depois que infestou é mais difícil para controlar. Outra coisa, a rotação de cultura, o consórcio. Então, são ferramentas que são técnicas, né, que você vai fazer, que você vai acabar diminuindo a incidência de plantas daninhas e também vai melhorar a sua produtividade, a qualidade do seu solo, a produtividade por área. Então, quando eu faço um consórcio, no mesma área eu estou produzindo, além da alface, eu vou produzir uma cenoura. Então, eu estou aumentando a quantidade de produto naquela mesma área, aumento a eficiência. Então, não só nas daninhas, mas também na minha produtividade. Então, você ganha dos dois lados. Então, é muito bom a gente fazer isso. Outra coisa é acertar direitinho a fertilidade do solo. Então, aprender a fazer uma calagem, aprender a oferecer, né, a fornecer todos os nutrientes necessários ali para a planta ficar equilibrada, para aquele solo ficar equilibrado, sem ter falta, sem ter excesso. Então, outra coisa, melhorar as qualidades físicas, né? Então, evitar ao máximo a compactação do solo. Se o seu solo é compactado, vamos começar a descompactar, né? Tem um vídeo também meu que eu ensino como transformar um solo ruim num solo bom. Melhorar as qualidades físicas também, tá? O controle químico e o controle biológico eu ainda não recomendo, tá? Porque eu não tenho um produto ainda que a gente possa recomendar. Não recomendo também o uso de sal, porque eu acho que é mais fácil a gente errar, estragar o solo do que acertar, tá? E a capina, né, gente? A capina manual, no começo vai ser tudo mais difícil, porque o seu solo tá ali, começando, tá cheio de planta daninha ali. Então, você vai arrancando, vai colocando a cobertura morta. É imprescindível a cobertura morta para você favorecer todas as qualidades do solo, a fertilidade, a quantidade de água no solo, os micro-organismos. Então, você vai favorecer tudo também, além de controlar as plantas daninhas. Então, você dificultando a planta daninha, melhorando a qualidade para suas hortaliças crescerem rápido, né? Fazendo a retirada quando você vê. Aos poucos, vai diminuindo, e você vai ver, é nítido, você vai percebendo que ao longo do tempo vai diminuindo aquele trabalho que você tinha no começo de ir lá e ter que arrancar. Então, no começo você vai ter que perseverar, começo não é fácil para nada, mas depois você vai conseguindo um equilíbrio no seu solo muito maior, tá? Então, essas aqui são as principais ferramentas que a gente pode utilizar no manejo orgânico e as que eu recomendo para vocês, tá? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado bastante, que vocês tenham aprendido e que vocês comecem utilizando a partir de agora essas ferramentas aqui que estão disponíveis, tá bom? Então, um abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!